Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Dar continuidade aqui aos tops de 5 recomendações de jogos que eu acho que são muito bons nesta gama, nesta área, neste tema, neste estilo destes jogos de tabuleiro modernos. Hoje entrando aqui num tipo de jogo que, para quem acompanha aqui o canal, provavelmente vai dizer que, ok, tu tens mudado a tua perspectiva e aquilo que tu gostas sobre os jogos de tabuleiro nos últimos tempos. E é verdade, em parte, porque eu até venho de uma área de jogos que era mais dada a conflitos, mas depois, quando descobri os Eurogames, foquei muito nos Eurogames. Mas hoje vou falar aqui dos jogos de estilo americano. Embora estas distinções hoje façam cada vez menos sentido, porque acima de tudo os designs estão com influências mútuas e os vários criadores e as várias editoras estão a usar elementos de jogo, mecânicas, até componentes, para criar novos tipos de produtos, novos tipos de experiências que misturam elementos que originalmente nós tínhamos visto noutros jogos. E nós vemos hoje, por exemplo, muitos jogos destes estilos americanos com muitos elementos que antigamente nós associávamos mais aos Eurogames, aos jogos estratégicos de origem alemã, que eram dados a menos conflito e a menos fatores aleatórios. Embora isto não seja bem assim, porque nós sabemos que existem alguns casos que quebram esta lógica, mas pelo menos uma grande parte deles, aqueles que se internacionalizaram, acabaram por ter esta lógica de conflito direto, indireto, sem eliminação de jogadores e uma série de coisas, mas isso não quer dizer que isso não existisse. Mas vamos falar aqui de jogos que entram mais neste modelo de influência americana. O termo que se usa é o Ameritrash, embora se tenha adotado também o American Games, e é esse que eu também tendo a usar ultimamente. Os jogos de estilo americano, embora seja apenas uma influência, tal como o estilo europeu também é apenas hoje em dia uma influência, sendo que a maior parte deles são híbridos e já não sabemos como os classificar. Mas vamos começar então com estes jogos de estilo americano, que normalmente são muito dados a conflitos, e se formos a ver, grande parte deles são sobre conflitos militares ou sobre personagens que estão num ambiente também que tem conflitos e o qual vão ter combates, duelos ou coisas do género. Bem, vamos ver. Então o primeiro é provavelmente o grande clássico, que é o Dune. Aqui na versão refeita de 2019, que invoca o clássico de 1979. Portanto, isto até 2019 era muito difícil arranjar o jogo e finalmente o jogo está agora disponível para nós, podemos comprá-lo e a um preço que não é proibitivo. Então vemos aqui um jogo em que vamos jogar com as várias casas que estão aqui em disputa em Arrakis, ou seja, o planeta da especiaria, que é um dos planetas provavelmente mais valiosos deste universo, em que aqui vamos estar a combater, e o objetivo é controlar o território. Portanto, vamos combater com as nossas tropas, que têm um sistema de combate incrível, que é o tudo ou nada, isto é a destruição total, em que podemos usar armas secretas que automaticamente matam os líderes. Podemos ter líderes que são traidores, que fazem virar o combate, mesmo que nós não tenhamos mais força e poder militar no território. Existem cartas e eventos no jogo que fazem virar totalmente o jogo. Existe aqui o efeito de tempestade, que pode destruir tudo por onde apanha. Existem aqui alianças que se podem formar e romper, que mudam as condições de vitória. Existem habilidades assimétricas radicais, totalmente loucas, desde, por exemplo, tentar adivinhar quem é que vai ganhar um jogo num certo turno, e se essa pessoa realmente ganhar o jogo nesse turno, é a pessoa que adivinhou que ganhou. Portanto, coisas deste tipo, ou então proibir ou forçar alguém a fazer uma coisa, cartas que nos levam a fazer perguntas e a pessoa não pode mentir, coisas estranhíssimas que nós não vemos na maior parte dos jogos hoje em dia, e que acaba por ser refrescante ver este tipo de experiência. Provavelmente não é uma experiência para toda a gente e podemos ficar muito frustrados porque podemos ser muito afetados pela aleatoriedade ou por efeitos radicais e demasiado extremos que os outros jogadores podem invocar, mas acima de tudo cria experiências memoráveis, e é isso que eu gosto muito neste jogo, porque é radical em toda a sua plenitude, ao ponto, por exemplo, quando se compram coisas, há um jogador que fica com o dinheiro todo das compras, o Imperador, coisas deste tipo, com este nível de radicalismo, mas que depois gera experiências que são muito boas para jogar, por exemplo, 2, 3 vezes por ano, e cria momentos excepcionais, memoráveis, especialmente se forem com as pessoas certas. Portanto, Dune
Aqui o original não é o Dune Imperium, é outra coisa, não tem nada a ver com esse jogo. É fantástico e entra dentro destes jogos de estilo americano como, para mim, dos melhores. Depois, outro jogo que também entra neste estilo, pelo menos para mim, eu vou interpretá-lo como um jogo desta categoria, é aqui o Pax Pamir. Podemos invocar aqui muitos jogos da série Pax, mas este parece-me ser aquele que é mais fácil de ir à mesa e o mais simples de jogar, apesar de ser um jogo com uma complexidade muito considerável. Também é um jogo aqui de conflito, embora possamos ganhar de outras maneiras, com manipulação, engano e aproveitar o estado do jogo. Portanto, é um jogo de caótico, em que vivemos no caos político total, em que existem muitas interações entre os jogadores, com habilidades também poderosas, em que o jogo pode mudar com alguma velocidade, mas que tem também aqui um aspecto lindíssimo na mesa, que invoca aqui um contexto realista histórico, que ao mesmo tempo nos faz pensar também na guerra e na política de outra maneira, porque de facto este tipo de conflitos continuam a existir no mundo hoje em dia. Uma experiência também memorável de gestão, de manipulação, de negociação e de ataques dissimulados também. Portanto, qualquer coisa muito, muito interessante, que também é daqueles que eu acho que é muito importante, recomendo. E se gostam destas coisas mais agressivas, mais caóticas, este claramente é um dos jogos a ter. Depois a outra recomendação é o Root, aquele que estava no meu número 1, não é? E eu acho que ainda está no número 1, porque eu tenho sempre excelentes experiências com isto. Quando todos os jogadores sabem jogar isto e quando combinamos as várias fações, os momentos são memoráveis, o jogo acaba por ser rápido, é estratégico, mas ao mesmo tempo tem momentos surpreendentes, ou seja, é daqueles jogos em que nós estamos também interessados para ver o que os outros jogadores estão a fazer, porque eles libertam coisas que nos interessam a nós e tem montes de momentos que eu também acho interessante, que é, apesar de nós estarmos a competir com os outros jogadores, se nós notamos que alguém está em destaque, e isso acontecia também no Pax Pamir, nós vamos nos aliar e fazer, mesmo não sendo alianças formais, vamos trabalhar em conjunto para evitar que certa coisa aconteça, e isso pode fazer parte do engano. Poder estar a indicar e manipular os outros jogadores para tentar fazer que seja, às vezes é uma percepção, que alguém está à frente quando afinal não está e outros estão simplesmente a manipular os outros para tentar tirar as atenções deles. Interessantíssimo, claro, componentes e um aspecto gráfico incrível, caixa pequena, fácil de transportar, quando todos sabem o jogo é muito rápido e fácil de jogar. Cheguei a jogar, por exemplo, 2 vezes na mesma noite e eu normalmente não tenho muito tempo para noites muito longas, portanto, uma recomendação incrível, um jogo que não se esgota e que existe tanto conteúdo, claro que fica dispendioso, obviamente, mas existe tanto conteúdo que o jogo acaba por não se esgotar e por ser sempre interessante e fresco aquilo que vai à mesa. Outro jogo que eu também adoro é aqui o Western Legends, que também é aqui um jogo mais já caixa de areia. Temos a nossa personagem e estamos a interagir no mundo, com o próprio mundo e com os outros jogadores, dando-nos a liberdade quase total de fazermos o que quisermos com a nossa personagem. Podemos entrar num jogo totalmente conflituoso, andar sempre em combates com os outros jogadores, ou podemos simplesmente ignorar isso e jogar quase como se estivéssemos a fazer um Eurogame económico, a montar um motor de produção que converte em pontos. Mas, se fizermos isso, passamos a ser apetecíveis para os outros jogadores que vão interagir connosco. Portanto, fantástico, o conteúdo é brutal porque existem montes de expansões sempre a poder pôr coisas, dá imensa liberdade aos jogadores. Tem este fator de conflito e de alguma incerteza, porque é um jogo ativado por cartas que nós vamos jogar. Existem também aqui os dados para a produção do minério, portanto tem aqui alguns fatores de aleatoriedade que são essenciais para dar alguma da magia e da experiência deste tipo de jogos, e eu adoro este, adoro. É também daqueles que eu estou sempre disponível para jogar e dos quais me lembro sempre de histórias que acabam por ser contadas e das experiências que fomos tendo, das interações e das pessoas com quem jogamos. E isso é difícil, um jogo quando faz isto, nós não o termos em muito boa conta, em muito boa consideração, e é o que eu tenho deste Western Legends, que é claramente aqui uma mistura de um híbrido com muitos estilos para permitirem que os jogadores ajustem o jogo àquilo que é o seu gosto. E quando um jogo consegue fazer isso também é muito poderoso e é muito bom. E por fim, a minha última recomendação dentro deste género é aqui o Game of Thrones,
neste caso o Game of Thrones, a Board Game da Second Edition. Este jogo, para quem conhece o Diplomacy, é quase como uma implementação do modelo do Diplomacy aqui no ambiente Game of Thrones, acabando por reduzir também bastante a duração do jogo e criando aqui algumas habilidades altamente temáticas e contextuais e da ficção do Game of Thrones. Para quem gosta desse universo é fantástico por isso, mas acima de tudo porque também cria aqui um jogo de estratégia militar, domínio e controle da área, com muitas habilidades e conflito e combate, mas que acima de tudo também é um jogo de alianças, de intrigas, e em que vai haver muito, quase certeza, isto inspirado também naquilo que é o Diplomacy, negociações, promessas e traições, que é uma parte essencial também deste jogo, porque é um jogo que tem este mecanismo de nós colocamos as ações daquilo que vamos fazer nas nossas províncias do modo oculto, ou seja, movimentos de tropas, produções, apoios, defesas, e depois revelamos e quase... Aliás, na grande parte do jogo vai ser aquilo que tínhamos anunciado, mas em momentos-chave que criam atenção não vai ser, e podemos até trair os nossos aliados. Isto pode fazer com que um jogador rapidamente passe para a frente a dominar os outros, e alianças que eram fortes passam a ficar em causa e novas alianças surgem para tentar então controlar esse poder em ascensão. Isto é incrível, tem o sistema de poder e de leilões para tentar controlar as várias habilidades especiais no domínio político aqui do Westeros, e portanto eu não consigo recomendar também mais. Tendo 6 pessoas, se souberem jogar os 6, o jogo ele é fantástico e é uma experiência também memorável, daquelas que importa e que justifica combinar um dia especificamente para jogar também isto. Portanto, como vimos, a maior parte destes jogos exigem que as pessoas saibam muito bem as regras. Normalmente um novato, ou uma novata, que vai entrar no jogo, vai entrar em muita desvantagem e provavelmente não vai tirar o máximo partido do jogo. Portanto, são jogos que exigem uma preparação prévia, das pessoas estarem muito bem informadas e saberem ativar o sistema de jogo, e que justifica tirar tempos longos. Normalmente são longos estes jogos, à exceção do Root, que pode ser jogado um pouco mais curto, e o Pax Pamir também um bocadinho menos, e provavelmente o Western Legends também um bocadinho menos, mas normalmente são sempre jogos que exigem as 3 horas pelo menos para serem jogados condignamente. Se bem que o Root pode ser muito mais rápido. Mas, ou seja, exige preparação das pessoas para jogar o jogo, conhecendo o jogo, e exige tempo a explorar é mesmo uma narrativa, é mesmo uma narrativa interativa entre as pessoas que vai criar estes momentos maravilhosos, digo eu. Portanto, alguns ficaram na memória para sempre. E por isso são 5 recomendações dentro destes jogos que entram aqui já no estilo americano, que quase todos têm estes mecanismos, estes sistemas de conflito e de interação, mas que depois têm também mecanismos de produção, gestão de recursos e planeamento, buscando aqui quase uma mistura de um híbrido com géneros, sendo por isso que hoje em dia quase que não faz sentido separarmos nestes géneros. Então pronto, foram estas as minhas 5 recomendações. Espero que tenham sido úteis, que gostaram, e fico como sempre disponível para saber os vossos comentários também de quais as vossas recomendações e os jogos preferidos dentro destas categorias. Então vá, obrigado, adeus.